Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma historinha. A primeira questão que eu queria colocar é que a gente às vezes tende a buscar umas explicações, ou assim, se a gente tem algum problema, algum sofrimento, acha que tem que se aprofundar muito, às vezes, para buscar uma solução, um entendimento, às vezes um livro. E queria dizer que tem muita coisa que acontece no dia a dia que às vezes é pequenininha, assim, é mínima e traz um grande ensinamento, né? Às vezes um pequeno detalhe que a gente nem presta atenção ensina muita coisa, né? Não que os livros, né, as terapias, as reflexões não sejam úteis, né? Claro que são. Mas no dia a dia tem um monte de pequenos detalhes que vão ajudando a gente no nosso caminho, né? Então hoje vou compartilhar com vocês uma historinha dessas, que para mim é muito singela, né? Não tem nada de tão assim esplendoroso, mas o entendimento que ela me trouxe, que é o insight, né, que a gente chama, que é uma reflexão assim que traz uma luz, né, para nossa consciência, foi bom, foi grande para mim, né? E aí é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou mostrar aqui. Eu costumo escrever muito, né? Eu faço as canalizações, muitas em cadernos, né? Então eu tenho muito caderno. E ultimamente eu tava usando um caderno grandão assim, né? Pra caber mais, né? Pra render mais. E aí teve um dia que eu falei assim, eu pedi pro meu pai, né? Que ele ia numa loja que vende caderno, vende coisas. E eu pedi pra ele assim, pai, será que dá pra comprar uns 2 cadernos pra mim? De 96 folhas, né? Eu falei, 96 folhas, dizia aqui atrás. Tirei uma fotinho assim, né, para ele ver qual era o tipo e falei 96 folhas. E pedi para ele o caderno. Daí quando ele chegou, né, ele tinha trazido um caderno pequeno, que é esse aqui, né? Grande, pequeno. E ele também tem 96 folhas, né? Normal. Mas ele é pequeno, né? E eu estava acostumada a usar esse caderno maior, porque, como eu falei, é muito texto, muita coisa. E, enfim, aí eu recebi o caderno e falei, poxa, será que eu vou lá trocar? Eu pensei, acho que eu vou lá trocar. Daí eu fiquei pensando, não sei, deixei pensando, né, o que eu ia fazer. E ao mesmo tempo, eu estava com uma escrivaninha, que antes eu não tinha, e depois veio uma escrivaninha nova, onde eu escrevia nela, né? E aí, um dia eu fui escrever, né? Fui inaugurar, vamos dizer assim. E daí eu fui com o caderno, né? Que era o que eu tinha, o pequeno, que foi o que meu pai comprou. E fui usar o caderno na escrivaninha. E aí, quando eu comecei a usar, eu falei, não é que o tamanho é perfeito? Por quê? Porque é uma escrivaninha pequena, né? Ela é estreitinha, ela é curta. E aí um dia eu fui rever o outro caderno, porque eu ia ver uma anotação, e eu comecei a mexer nele, que era o grande, nessa escrivaninha, e eu olhei que ele era incômodo, ele batia, ou ele batia em mim, ficava me cutucando, ou ele batia na parede. Quando eu estava escrevendo assim, ele ficava arranhando a parede, se arranhando na parede, né? Ou ficava batendo em mim aqui, me cutucando. Aí eu falei, pô, não é que esse caderno menor é perfeito? Não é que ele foi feito sob medida para essa mesa que eu tenho agora, né? Aí isso foi o meu insight, né? Eu comecei, daí eu usava ele, né? Eu via que ele não batia nem em mim, nem na parede. Simplesmente ele era perfeito para o que eu precisava, né? Aí eu fui e falei assim, eu tinha 2 cadernos, né? Para terminar ainda. Eu falei, quer saber? Eu não vou mais comprar do caderno grande. Eu vou comprar só do pequeno. É perfeito para mim, é perfeito para o que eu preciso. E aí foi isso que eu trouxe na minha reflexão, que daí então na hora que me veio isso, né? Eu pensei, o universo é muito sábio, né? Ele guia as coisas, ele guia a gente, ele organiza tudo, tende a um equilíbrio, né? A uma harmonia. E aí eu pensei, e como que a gente chega, né? Nesse estado, ou como é que a gente entra em fase, né? Vamos dizer assim, com esse universo, né? E aí eu pensei, uma das formas é confiar, a outra forma é a gente não bater de frente com algumas coisas, não ser rígido, né? A gente ter flexibilidade,
a gente ter uma tranquilidade. Então, por exemplo, se, né, eu poderia, eu não gostei disso, não gostei desse caderno, eu quero o outro porque é o outro que eu sempre usei a minha vida toda, vamos dizer que fosse uma crença limitante, né, uma coisa que traz ao longo dos anos. E aí eu iria então bater de frente, eu não vou lá trocar esse caderno, não quero. E eu nunca ia ter sabido, né, que era o tamanho perfeito de caderno para a mesa que eu tinha, né? Eu não queria saber, eu ia continuar usando aquele caderno, ele ia continuar batendo e arranhando e etc. E eu não ia ter essa noção. Claro, talvez poderia até depois de um tempo eu pensar, acho que eu vou melhorar as coisas aqui. Mas só que o universo já dá a solução. É isso que eu quis dizer. Então, como é que a gente mantém essa ação do universo a nosso favor, né? Essa é a grande questão do vídeo, né? Demora 5 minutos para chegar nela, mas até que não é muito, em virtude do que, né, a gente passa várias vezes no dia, várias situações. Então, qual é a conclusão, né? Quando a gente mantém uma energia, uma vibração mais tranquila, menos densa, né? Menos rígida, menos pesada, a gente começa a vibrar numa frequência que está de acordo com uma vibração do universo, né? E essa vibração, esse modo de agir, faz com que a gente fique em harmonia com ele. E aí as coisas chegam até nós do jeito que tem que chegar, né? Cada vez que a gente fala, não, tem que ser do meu jeito, né? Não, tem que ser como eu quero, eu decido assim. Claro, às vezes a gente tem livre-arbítrio para isso, para usar. Mas às vezes a gente tem que confiar também, né? A gente tem que deixar o universo agir na nossa vida. E assim a gente vai vendo e entendendo o que é melhor para a gente, né? Então, o que acontece? Se a gente não mantém essa vibração boa, a gente também vai atrair. Que a gente vai atrair o oposto, né? A gente vai atrair as coisas darem errado, as coisas quebrarem, as coisas não caberem no espaço que a gente tem, né? Ou a gente não ter as coisas que precisa ter para a função que a gente vai exercer e por aí vai, né? Então, tudo é energia no universo, a gente sabe disso, e a vibração que a gente emana atrai o que a gente faz, tem, e etc, né? E então, claro, uma história singela, né? Uma coisa simples, mas eu tenho certeza que na vida de todo mundo acontecem todos os dias muitas coisas simples. É um sabonete, é uma coisa que acontece, é uma situação, uma flor que nasceu onde não se esperava. Então, tenho certeza que o universo está sempre falando com a gente, com vocês, todos os dias, nas pequenas coisas, né? E ele está dizendo, confia, né? Relaxa, aprende, se transforma, né? Deixa eu agir também com você, né? Em harmonia. Ou seja, são muitos ensinamentos. Então, hoje eu quis deixar esse para vocês, que é singelo, né? Num caderninho, cadernão. E mostrar que a gente pode aprender também no dia a dia com coisas simples, né? E embora os livros nos ajudem, são as vivências que nos fazem melhor, né? E fica essa historinha singela para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo. E fiquem na paz e na luz.